queria iniciar essa catequese sobre o dízimo, retomando aquilo que são os nossos textos bíblicos, que providencialmente hoje colocam dois exemplos de acolhida, de fé e de generosidade. O primeiro exemplo é a viúva, que aparece lá nessa leitura, né, que nós lemos do livro de Reis. Elias, que encontra com uma pobre viúva que estava apanhando lenha para fazer uma porção de pão aí para ela e para o filho, e depois morrer, porque ela não tinha mais nada. Pede água e depois pede pão. E aí ela, pela vida do Senhor Deus, não tem o pão, só tem um punhadinho de farinha, pouquinho de azeite para fazer pão para o meu filho e para mim, e depois para que a gente possa esperar a morte. E aí Elias, neste tom profético, diz: não se preocupe, faça o pão lá para o profeta, depois faça o mesmo para o seu filho e para você, porque diz o Senhor seu Deus: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá. Parece essa pobre viúva, então, que resgata a generosidade e a doação do ser humano naquilo que é a extrema pobreza e a extrema miséria. É muito interessante a gente ver que este relato é um relato que fala de alguém que é generoso na sua miséria, alguém que doa aquilo que nem tem. Isso já é uma graça muito grande, não é isso? Porque tem muita gente que tem muita coisa e tem uma dificuldade de doação enorme, até daquilo que às vezes nem usa. Depois o evangelho, o paradigma da viúva, que ao depositar as 2 moedinhas, que não valiam quase nada, entregou mais do que aqueles que depositavam milhões. Por quê? Porque ela, como disse Jesus, não deu o que sobrava, entregou aquilo que tinha para viver. Então vamos iniciar com esses dois exemplos, né, de fraternidade, esses 2 exemplos de solidariedade, para a gente conversar sobre um tema tão importante. E aí a gente precisaria iniciar, depois desses 2 exemplos, ou dessas 2 personagens bíblicas, com uma afirmação que eu fiz hoje de manhã e que eu acho que é primordial para a gente compreender a nossa reflexão. O ato material do dízimo, ele precisa ser compreendido a partir de um ato fundamental de fé. Sem a compreensão daquilo que é o ato espiritual da doação, nós sempre vamos interpretar mal aquilo que seria o ato material da doação. E para compreender o ato espiritual da doação, a gente precisa rever e repensar a nossa ideia de igreja e de comunidade. O que significa repensar aquilo que é o ato, mais que o ato, né? Repensar espiritualmente o que é a comunidade? A pergunta direta: o que significa essa comunidade de fé para vocês? O que é a igreja na vida de vocês? É um lugar onde vocês vêm de vez em quando para desencargo de consciência, quando aparece um câncer na família, ou um domingo em que, porventura, o meu time perdeu, eu fiquei meio triste, apareci por aqui, o pessoal vai pensar que eu sou cruzeirense, tem nada a ver, tá? Só para jogar, né? Ou porque eu estou angustiado, porque não sei se eu fiz uma boa prova do Enem. O que é a igreja para vocês? O que é a comunidade de fé? Dependendo da minha visão de igreja e de comunidade, o meu ato espiritual muda. E aí a gente precisa pensar este ato material conectado com o ato espiritual, né? Materialmente falando, a gente não tem muito o que refletir, né? A gente tem coisas que são muito básicas, né? Que a gente precisa construir e desconstruir. Por exemplo, diferenciar aquilo que é o nosso ato de doação do dízimo ou da oferta, daquilo que é um ato de doação de caridade, né? Saber que existe toda uma estrutura que precisa de alguma forma dessa manutenção, né? Vocês estão me ouvindo mais ou menos bem? Então, esse som alguém está pagando, sabia? Não veio de graça. Quando você vai abastecer o carro, você fala assim com o fretista: 2 cestas básicas de gasolina, por favor. Quando você vai passar no caixa do supermercado, você paga com oração? Então, primeira coisa, revisar aquilo que são os nossos atos materiais e a responsabilidade com aquilo que é a nossa casa comum. Por isso que eu disse, dependendo de como nós vemos a igreja, o nosso ato muda. Se eu vejo a igreja e a comunidade como uma coisa distante, eu não tenho responsabilidade com ela. Então tanto faz, tanto fez, eu não me envolvo nessa vida,
é igual o pai de família que não cuida das finanças da sua casa, né? O pai de família que não cuida das finanças da sua casa vai à ruína. 5 anos que eu estou aqui com vocês, e tem 5 anos que eu faço questão de todo fevereiro apresentar as contas da paróquia. Faço convocação pública em janeiro, aparecem os gatos pingados do conselho. Uma comunidade que não participa da prestação de contas da sua comunidade, sintomático, né? Prestação de contas mesmo. Em fevereiro vocês veem quem entrou, o que saiu, o que devemos, os nossos projetos. Eu sempre falo, vocês sabiam que a paróquia que vocês frequentam tem terreno para casa paroquial, mas não tem casa paroquial, temos que construir. Tem 2 igrejas para construir, uma na Cidade Nova e outra em Rosa Mística. Quem paga o som, as velas, o ar-condicionado. E aí eu penso assim, né? Se eu percebo que isso aqui é minha casa, não me dói ajudar a pagar o ar-condicionado, não é verdade? Não me dói ajudar a consertar o teto para que a chuva não caia na cabeça das crianças na catequese, não é isso? Quero um som bacana para poder celebrar bem a Eucaristia, quero toalhas limpas e alguém que faça esse serviço de toalhas limpas. Então, meus irmãos, é pensar a manutenção da igreja como a nossa casa. Isso é ser comunidade. Muda totalmente a nossa visão. Agora, este ato material, ele precisa estar fundamentado no ato espiritual. E qual que é o ato espiritual? O primeiro deles é a confiança na providência divina. Como as 2 viúvas, né? Aqui apresentam uma característica fundamental de confiar na misericórdia de Deus. Doar a última porção de farinha, isso não é fácil, né? A gente fala que as doações, elas são um critério de humanidade muito grande, né? 2 coisas que poderiam resumir a nossa humanidade, é muito mais difícil do que isso, né? Mas a nossa capacidade de doar e a nossa capacidade de agradecer, sabiam? A nossa capacidade de doar e a nossa capacidade de emagrecer não, né? Também de emagrecer seria ótimo, mas não é o caso, né? A nossa capacidade de doar e a nossa... Tem alguém precisando emagrecer, que eu vi as risadas por aí, né? A nossa capacidade de doar e a nossa capacidade de agradecer é o que sintetiza a nossa humanidade. Ah, padre, doar é fácil quando você está com guarda-roupa, com roupas velhas que você não usa mais. Tenta doar uma peça que você comprou novinha na loja, que você gosta. E daí, a grande espiritualidade que está por trás daquilo que é a misericórdia de Deus, a confiança em Deus, e aquilo que é o ato de doação, que não tem a ver com aquilo que sobra, que é extremamente difícil para nós. E junto com isso, com este ato de doação e de confiança em misericórdia, na misericórdia de Deus, e na sua, eu diria, né, santa providência, olhar para a gente e revisar como que nós compreendemos em nós a nossa capacidade de doação e de gratidão, né? A gente pode doar muitas coisas sobre muitos pretextos. Por exemplo, tem pessoas que fazem a sua doação baseada num elemento simples, eu diria mais do que simples, simplório, daquilo que seria uma teologia da prosperidade, que está muito mais fundamentada na superstição do que na fé, que é, se eu não doar, Deus vai me castigar. Isso é uma bobagem. Tanta gente que não doa nada, que é mais rico que você, sim ou não? Tem nada a ver. A nossa relação com Deus não é de prêmio e castigo, não. Nossa doação não tem nada a ver com isso. Desconstruir em nós isso, né? Aliás, todo dinheiro que entra obrigado é um dinheiro maldito, não me interessa, sabia? As doações que entram em forma de maldição, porque a pessoa pensa que vai ser castigada por Deus, doa para outra instituição. Não me interessa dinheiros malditos aqui, sinceramente, né? Porque o dinheiro em si não é maldito. O maldito é o uso que nós fazemos dele, né? Desconstruir essa ideia, né, de que a gente não precisa de dinheiro, de que ele é maldito, né? É a Bíblia do Satã. Não. O satânico é o que nós fazemos com o dinheiro. Ele em si é um valor que pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, ressignificar essa nossa relação a partir da confiança,
E aí eu termino a homilia com duas coisas. Primeiro, a doação é mais do que uma doação material. Vamos dar um exemplo. Está vendo esse pessoal aqui do ministério? Estão fazendo a doação do dízimo do tempo deles. Não tem ninguém aqui recebendo para fazer esse belíssimo som para nós. Imagina uma Santa Missa sem músicos, sem ministério. A música é a alma da liturgia. Estão vendo esse pessoal por aqui? Doação do dízimo do tempo. Tem coisa mais valiosa para nós do que o nosso tempo? Quantas pessoas, além daquilo que é o dízimo material, devolvem aqui o seu dízimo espiritual do tempo? Já agradeceram por isso? Já saíram daqui e falaram: nossa, bendito seja Senhor Deus do Universo, pelos músicos de Santa Rosa de Lima, pelos nossos ministros, pelas nossas pastorais, que devolvem aquilo que eu ainda não devolvo, o dízimo do meu tempo? É bem mais do que o material. Ficar apegado ao material é muito pobre. É bem mais do que isso. E a confiança em Deus, e isso é um testemunho, né? Já que quando a gente fala de dízimo, a gente tem que falar de testemunho. E esse testemunho eu quero dar, né, para vocês, porque ele é muito importante. E eu sempre falo isso porque as pessoas já sabem, né? Eu tenho realmente uma dificuldade muito grande de falar, ainda que eu não tenho dificuldade de ministrar, mas de falar de dinheiro e de pedir coisas. E outro dia, meditando sobre isso, eu descobri que isso tem uma raiz espiritual muito mais profunda, né? Que tem a ver, por exemplo, com o meu estado de vida. Eu passei 16 anos numa ordem religiosa. O Bruno me conhece desde que eu entrei, né? 16 anos numa ordem religiosa, e vivi 16 anos, pobreza, castidade e obediência. 16 anos eu vivi esses 3 votos. E a vida religiosa, ela tem um princípio, que é o princípio de Bento, que é o ora et labora, né? O trabalho e a oração. E a oração do religioso quase nunca é uma oração de petição, é uma oração de agradecimento. Nunca precisei pedir coisas materiais para Deus, e eu garanto para vocês, eu tenho mais do que eu mereço e muito mais do que eu preciso, acreditam? Eu tenho mais do que eu mereço, muito mais do que eu mereço, e tenho muito mais do que eu preciso, e nunca pedi nada material para Deus. Nesses 16 anos adotei a oração de Santo Agostinho, repetida por Teresa d'Ávila e Inácio de Loyola: dai-me, Senhor, a percepção da sua graça, e isso me basta. Dai-me, Senhor, a percepção da sua graça, isso me basta. Porque o Evangelho vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. Isso é confiança em Deus. Isso é saber que a farinha não vai acabar e o azeite não vai secar. Por quê? Porque você não colocou a sua confiança no seu trabalho, na sua empresa ou no seu dinheiro. Porque quem te deu o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua força, a sua inteligência, a sua vida, é Ele. E dízimo é isso, é o ato de gratidão àquele que tudo nos deu, né? E gosto muito, né, de poder pensar isso a partir da realidade, né? Às vezes, isso eu não falo com orgulho, tá? Isso é uma partilha, 5 anos com vocês, então a gente partilha coisas pessoais, né? As pessoas falam assim: padre, você já tem coisa demais para fazer nessa paróquia, para que ter uma carteira assinada na faculdade tal? Para que ter um consultório de psicologia? Por que o senhor faz o seu próprio almoço e a sua própria janta, se tem funcionário para isso? E eu faço tudo isso, tá? Pode contar as vezes que a minha funcionária faz almoço e janta para mim. Por que o senhor escolheu essa vida? E eu sempre lembro: porque eu tenho mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Eu tenho mais do que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Então, se eu posso fazer um almoço para que eu e minha querida funcionária almocemos juntos, enquanto isso ela está fazendo outro serviço e pode ir embora mais cedo, não me pesa. Isso é espiritualidade do dízimo. Dízimo não é um ato de vir aqui e entregar um dinheirinho para tirar o peso da consciência, não. O dízimo é uma postura de vida, é enraizada na espiritualidade judaico-cristã, de que o Senhor Deus do Universo tudo nos concedeu, e a Ele todo o poder, toda a honra
e toda glória. Isso é ato de fé. Só entende quem tem fé. Se vocês não vivem essa experiência de fé, estou falando literalmente grego. Só entende quem tem fé. Então, assumir, meus irmãos e irmãs, a espiritualidade da doação, a espiritualidade da partilha é desafiante demais para a gente, né? Isso é a nossa proposta. Então, mais do que falar de atos concretos, né, que são importantes, obviamente, como eu disse, a dimensão material, a gente precisa assumir a espiritualidade da acolhida, assumir a espiritualidade da doação, assumir a espiritualidade da partilha, assumir a espiritualidade da generosidade. Ser generoso é muito mais do que entregar um dinheirinho para a igreja. Ser generoso é uma postura de vida, que nós, santos e santas de Deus, precisamos a cada momento assumir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.